Fala galera, seja bem-vindo a mais um episódio do Querigma Talk, esse podcast que a cada episódio traz um anúncio extraordinário. Eu sou o Bruno e não estou sozinho, estou com meu brother Ronaldo. E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio e eu tô muito feliz. Também, demais. Que hoje é um episódio que a gente trouxe amigos, um episódio que a gente vai falar bastante da nossa caminhada, né, Brunão? Verdade, cara. E já quero agradecer ao Ospod Studio por nos receber aqui, né? Esse estúdio que é uma bênção, tem abençoado aqui o nosso projeto. Sim. Agradecer por ter nos recebido e bora lá? Bora apresentar nossos convidados? Vamos apresentar que a gente não perde tempo aqui. Eu vou começar com o brabo da cibersegurança. Vai tentar falar o nome aí? Cara, eu vou pular isso aqui, mano. Eu sou brasileiro, eu tenho muita dificuldade com o inglês, mas é ele. Bruno Almeida, 40 anos, mas com a carinha de 20. Analista de cibersegurança, formado em sistemas da informação, MBA em gestão de negócio, casado com a Cristiane, pai da Vitória. Ele congrega na Igreja Assembleia de Deus, teologia pelo Instituto Presbiteriano de Ensino. E ele colocou um adendo aqui. Se o presbítero Felipe nos ajudar. Estamos todos nesse pacote aí. É ele que é o host do ET Crente Podcast, Bruno Almeida. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Amém. Obrigado pelo convite. Primeiramente porque, né, vocês três são meus amigos. Fizemos isso no seminário, essa construção. O seminário, ele vai além do estudo, né? E eu creio que a gente, durante esse bate-papo, vai desvendar um pouco disso, quebrar alguns paradigmas a respeito de teologia, de seminário. Parabenizá-los, porque eu creio que quando você coloca à disposição para ensinar, para levar o querigma, o anúncio da palavra de Deus, é literalmente um propósito. Parabéns pela iniciativa e eu sou fã número 1, torcedor número 1 aí. Eu creio que Deus está no controle. Obrigado aí pela oportunidade. Valeu, Brunão. Deus abençoe. É um prazer ter você aqui. Muito bem-vindo, Brunão. Brunão, pra quem não sabe, eu já vou apresentar o Felipe, mas o Brunão, pra quem não sabe, quem ainda não assistiu, né, o canal do ET Crente, ele que foi quem abriu os caminhos aí pro Querigma começar, né? A gente tinha um projeto engavetado. Na hora que o Brunão começou o dele, ele incentivou a gente, falou, vamos lá conhecer o estúdio, vamos lá para quebrar esse gelo. A gente veio aqui e gostamos demais, então somos gratos aí pela vida do Bruno. Verdade. E pelo canal ET Crente, que é uma bênção também, acompanho sempre. E nosso amigo de seminário também, Felipe Fernandes. Ele tem 28 anos, é engenheiro civil, colega de profissão aí, casado com a Marcela Fernandes, pai da Ana Clara, uma princesa. Congrega na IPRO, Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, e tá ainda no seminário, tá no segundo ano do seminário. Tenho inveja do Felipe, porque eu tenho saudade do seminário. Nossa. O seminário é uma bênção, né? Bem-vindo, Felipão. Muito obrigado pelo convite, Bruno, Ronaldo. Muito feliz em ver que vocês deram continuidade, né? Normalmente eu vejo uma galera que para o seminário e simplesmente, né, dá uma pausa mesmo de descanso na vida, e vocês continuaram. Eu vejo muito só a gente externando debates e conversas e trocas que a gente já tinha na sala de aula. Na hora do intervalo a gente batia aquele papo sobre alguns assuntos. Então, glória a Deus pela vida de vocês, pela vida do Bruno também, que seguiram nesse projeto, e tenho certeza que tem cada dia avançado e alcançado mais e mais pessoas para a glória de Deus. Valeu, irmão. Satisfação demais ter vocês aqui. Amém. E, cara, a gente já vai começar com uma pergunta que é o tema desse podcast, né? Por que ingressar no seminário? Eu acho que todos aqui dessa mesa se fizeram essa pergunta. A galera que tá vindo assistir o vídeo também deve fazer essa pergunta. Caramba, será que eu devo? Por quê? E eu queria saber de vocês. Por que vocês decidiram... eu vou estudar um pouquinho sobre a Bíblia. Fala aí, Brunão. Eu acho que é uma pergunta muito boa, mas eu não colocaria nem um porquê. Eu colocaria que
o cristão ele deve ter o anseio, que seria uma obrigação mesmo, ter esse anseio por conhecer a palavra de Deus, que é o manual e a Bíblia como inspiração e autoridade de Deus. A Bíblia ela é totalmente inspirada por Deus. Agora, como que iremos primeiramente viver ou ministrar se nós não conhecemos a fonte que é a palavra de Deus? Nós precisamos realmente nos aprofundar. E aí eu trouxe um texto que falou muito no meu coração durante essa semana, que é o Salmo 119, versículo de 9 a 11. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixeis fugir aos teus mandamentos. Guardo no teu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E a palavra de Deus, ela nos faz, além de aprender mais, ela nos faz pecar menos. Quanto mais eu aproximo de Deus através da tua palavra, eu tenho mais sensibilidade ao pecado, porque eu sei a orientação de Deus. Verdade. Então eu creio que não é uma pergunta propriamente dita, mas é um dever do cristão de buscar a palavra. Legal, Brunão. E você costuma falar algo muito interessante quando a gente troca ideia, que muitas pessoas, quando você foi começar, falavam, você vai desviar, porque agora você vai estudar e tal. E, na verdade, o que você está falando é o inverso. Você se aproxima de Deus quando você estuda. Completamente. E essa experiência eu tive realmente no seminário. Eu me lembro que eu comentei com uma pessoa que eu queria fazer. Do outro lado, eu tive pessoas que me incentivavam, desde a minha convicção, que era a irmã Ruth, minha mãe na fé, esposa do pastor Altair, e ela falava, Bruno, Deus tem um chamado na sua vida, começa a fazer o seminário. Que legal. No início é muito difícil, depois no meio vai ficar complicado, mas a hora que você passar essa fase, você vai finalizar e não vai parar mais. E aí eu fui tendo também promessas em minha vida a respeito, pessoas, né, que Deus usou para poder falar a respeito dessa área de não parar de estudar, de continuar. E, em paralelo, eu tive pessoas que, talvez por ter esse desconhecimento, falavam, você vai desviar, né? Então, vai esfriar, né? Vai esfriar, você vai virar aí uma geladeira, você é frio, você é crítico. Só que não, né? Não, meu coração, ele ferve a cada dia pelo Senhor Jesus. É totalmente diferente. Top demais. Muito bom. E aí, Felipe, e você, mano? Por quê? Por que ingressar no seminário? Eu queria começar falando pela parte que a gente chegou aqui sobre a galera esfriar na fé, né? Isso é um grande espantalho criado pra galera que vai ingressar na teologia, né? Eu ouvi por muitas vezes também, até em cima do púlpito, pastores falando, né? Usando de forma indevida aquele texto que fala de Paulo, quando ele fala que a letra mata. E clássico, aí as pessoas remetem isso a uma teologia, sabe? Não a lei, que é o que de fato está falando ali. Então é um grande espantalho que criam, e eu posso testemunhar isso através da minha vida. A teologia, ela, assim como o Bruno citou, ela me levou para mais próximo de Deus, sabe? Amém. Jesus ele faz um chamado, ele envia uma grande comissão e ele fala assim, ide e pregai a todas as nações. Jesus fala isso. Mas como que eu vou pregar se eu não sei do que eu vou falar, entendeu? Então, quando eu ingressei o motivo principal de eu ter ingressado no seminário foi, eu acredito no chamado de Deus pra minha vida, que é um chamado para todos os cristãos, que é pregar o evangelho. A partir do momento que eu acreditei nisso, eu falei, então eu preciso entender mais desse Deus. Eu preciso aprender mais desse Deus. E a partir daí eu falei, se eu quero daqui a alguns dias estar ensinando, ministrando, discipulando, cuidando de alguém, eu preciso me preparar. Porque Deus ele vai derramar unção quando a gente ora, ele vai derramar unção sobre as nossas vidas, mas para ter um entendimento do texto, para ter um aprendizado sobre quem é Deus, sabe? Quais os planos dele para a humanidade, o que ele planejou desde o início do mundo, sabe? Tudo aquilo que a gente vai falar, a gente precisa ter uma fonte de onde vem esse conhecimento. E a nossa fonte de conhecimento, ela vem da Bíblia. Exato. Então, não existe nada, assim, eu acredito, assim como o Bruno falou, acredito que a teologia não é um porquê, é um chamado para todos, sabe? Todos que tiverem a oportunidade
de estudar teologia, na minha opinião, deveriam fazer sim. Para que o evangelho ele seja... Eu comentei com o Ronaldo esses dias numas conversas aí nos bastidores sobre espalhar o evangelho. Ele é puro, ele é muito simples e a gente dificulta demais. A gente faz muito malabarismo para chegar onde nos convém, né? Então, se as pessoas se dedicassem mais à leitura, a um estudo teológico, o evangelho ele sairia mais limpo, sabe? Mais puro, sem muita manobra, sem muito disse-me-disse. Seria tudo melhor. Então a gente se encontra num estado meio crítico em relação à teologia, porque a galera faz o que quer com o texto para usar no seu pretexto, né? Então, Verdade. é muito sobre isso. É sobre fazer a grande comissão que o Senhor nos enviou mesmo, que é pregar a todas as nações. E aí um adendo pra gente dar uma aquecida. Quando eu falo em líderes, em liderança, pastores, presbíteros, ou alguém que tem um chamado, você tem um chamado. Eu acho que esse nível, esse grau, ele aumenta na questão da obrigação. Acho que você tem sim, né, o chamado para todos, mas quando eu falo em liderança, eu acredito que você precisa de fato, até porque você está na linha de frente, você vai explicar para outras pessoas. Aí para mim é um pré-req ali que não... Eu ia perguntar isso. Vocês acham então que para quem é líder em qualquer nível da igreja, mas que cuida de pessoas, vocês acham que é um pré-requisito ter teologia? Não vou nem chamar de pastor, porque o pastor, não sei, talvez vocês vão falar que sim, obrigatório, mas tá, se a pessoa cuida de pessoas e prega a palavra, é um pré-requisito? Olha, eu respeito aqueles que não conseguem. Tem filhos, hoje eu tenho uma filha, eu sei como é difícil conciliar o tempo. É verdade. É muito difícil. Assim, nós temos uma vida que a gente tem que trazer o sustento para o nosso lar, então a gente trabalha normalmente 8, 9 horas por dia e quando precisa mais. Chega em casa, nós temos que dar atenção para as nossas esposas, para nossa filha, para nossos filhos. Final de semana, a gente quer, principalmente quem tem essa rotina corrida, a gente quer curtir, quer almoçar com a esposa, quer levar no shopping com o filho, brincar, né? Então eu respeito muito quem não tem condição ou tempo para isso. Assim como eu não tenho tempo, mas eu tive que encaixar na minha rotina. Eu tenho uma vida super corrida, eu tava comentando com o Bruno sobre isso, eu tenho uma vida super corrida, que eu não paro, final de semana, agora, né, eu tô ajudando na liderança com os jovens e o Bruno sabe muito bem o que é isso, o Ronaldo sabe muito bem o que é isso. A nossa vida no final de semana a gente dedica muito ao Senhor, exato. É do Senhor Jesus e a gente acaba dedicando muito tempo para as coisas de Deus. Então eu respeito, mas eu acredito que todo líder, todo pastor, principalmente pastor, né? Mas líder no geral, assim, pessoas que cuidam de outras pessoas, deviam sim fazer teologia. Para cuidar de uma forma mais sadia, para cuidar de uma forma bíblica e para cuidar da forma que Jesus cuidava das pessoas. Quando a gente faz teologia, a gente passa a ter essa compreensão sobre como cuidar das pessoas, né? Sobre como ensinar as pessoas, exortar com amor, sabe? A gente começa a entender tudo isso. A Bíblia nos leva a uma compreensão completamente diferente sobre as coisas do reino, né? Então, na minha opinião, sim. Mas respeito quem não consegue encaixar na rotina. Porque tem casos individuais exato, também, né? Exato. Não sabe, né? E aí talvez esses casos, e eu não tô falando que todo mundo tem um chamado para ser um teólogo, um mestre acadêmico, não é isso. Mas existem casos específicos, igual o Felipe falou, e vou dar um exemplo extremo, talvez um pastor que está numa comunidade ribeirinha, o coração dele está ardente pela palavra, e ele não tem tempo, ele está voltado para missões. Mas, será que não é possível a gente encaixar uma teologia sistemática, as principais doutrinas, até para ele poder fazer essa passagem para os novos convertidos de uma forma mais robusta, uma simplicidade? E aí tem aqueles que eu creio que Deus vocacionou realmente para um nível acadêmico. Exato. Existem grandes professores acadêmicos, cristãos, grandes cientistas que Deus realmente levantou para estar naquele meio. Verdade. Né? Mas eu acho que dá para a gente poder encaixar de uma maneira sadia, mas introduzindo sim o ensino bíblico ali. Exato. Poxa, só um comentário, né? Na primeira fala do Felipe, me remeteu muito a temor, porque ele falou assim, como que eu vou
espalhar a mensagem sem saber do que eu tô falando, né? Então, imagina a responsabilidade que a pessoa que prega e que anuncia o reino de Deus tem de não pregar errado, né? Exato. Então, poxa, eu acho que esse é um ponto muito interessante, assim, da gente pensar. Você é um ministro da palavra de Deus, então, será que você tá tendo o temor necessário para não errar naquilo que você anuncia, né? Então, eu acho que isso é um ponto-chave aí. Com certeza, igual eles falaram, principalmente o pastor. A gente vai num médico, a gente espera que ele faça o serviço correto, né? E ele estudou pra isso. Aí você chega lá na igreja, tem um pastor e ele começa a te falar situações, doutrinas que não são verdadeiras, porque não estudou teologicamente. É uma operação errada que ele tá fazendo. Tá lá no capítulo de Inventários, versículo 5, versículo 6. E tem uma outra questão também que vocês acabaram citando aí. De fato é uma baita responsabilidade, né? Eu falo isso porque eu vivi isso. Assim que eu me converti, eu não tive experiência nenhuma com a teologia. Eu era da Assembleia e, como de costume, eu até acho isso legal na Assembleia, eles dão muita oportunidade pra galera. Uhum. Mano, se você se converteu na Assembleia, possivelmente daqui 2 meses você tá pregando. Entendeu? É bem Lá possível. não tem. Exato. Isso é muito legal, porque quando você sobe ali e você começa a tremer as pernas, você fala, pô, sabe? É uma responsabilidade Onde que eu tava 2 meses atrás e onde que eu tô hoje, sabe? Não me colocando num lugar de honra, mas num lugar de Deus me tira do lamaçal de pecado e me leva a falar aquilo, sabe? Transformação de vida. Isso é muito legal. Só que pra mim eu olho pra minha vida hoje e eu fico pensando, gente, como eu falava tanta besteira em cima do púlpito. Eu lembro do sermão, sermão que eu dava na igreja, e eu tive a oportunidade de pregar até no domingo na igreja, Bruninho. Misericórdia, gente, eu lembro hoje e eu falo, como que eu tinha coragem de falar isso? Eu faço esse exercício, não sei você, será que hoje eu pregaria do mesmo jeito? Exato. Com certeza completamente diferente. Mas isso é muito verdade, porque... E assim, e o que o Fê tá falando aqui é que não é que você é totalmente errado, você chegar... A intenção é boa. A intenção é boa. E outra, eu também via muitos dos meus amigos que se converteram, em pouco tempo também tá pregando pra outros. Isso é muito bom e é muito válido. O que a gente tá tentando dizer é, cara, se aprofunda, se tem essa preocupação que existe uma responsabilidade sobre você, e você precisa se... projetar para algo que talvez que vai entrar em assuntos que você não consiga só pelo seu conhecimento básico. Você precisa se aprofundar mais na palavra para dar respostas que as pessoas ainda precisam ouvir. Então o que a gente está falando é isso. Tá fazendo já a obra? Continua. Mas se aprofunda. Se você tem um chamado pastoral, então, cara, corre atrás, porque aí a responsabilidade é muito maior. Exato. E a gente tem que saber propagar a razão, né, da nossa esperança, como o Pedro diz, né? Que a gente esteja preparado para anunciar a razão da nossa fé, da nossa esperança. Então, imagina, você nunca sabe quem é seu público. Às vezes você vai pregar numa igreja, você tem um cara lá que é super intelectual. Então, que tipo de mensagem você vai levar? Uhum. Às vezes o cara não vai te dar crédito se você não for bem baseado, se você não souber. Então ali você já perde aquela pessoa. Então pensando nisso, não é bom pro reino de Deus. Então tem que estar preparado, né? Ou às vezes alguém vem e te confronta em algum ponto chave, assim, que você precisa ter estudado, né? Alguém traz uma questão filosófica, sei lá, às vezes o cara que estudou teologia, não, isso aqui eu já vi no seminário, eu sei do que o cara tá falando. Então você tem mais confiança. Então tudo isso eu acho que ajuda, né? A gente fica naquela, mas o Espírito Santo me revela. Poxa, a gente não pode transferir pro Espírito Santo uma função que é nossa, né? A função dele é convencer do pecado, da justiça, do juízo, é nos encher, nos dar poder. Mas, poxa, tem a nossa parte. A nossa parte é nos preparar, né? Então, por isso que muito pastor fala pro membro não estudar. Porque ele sabe que ele vai ser confrontado. Exato. E ele pode ser pego em uma heresia ou numa manipulação. Sim. E ele fala, não estuda não, que é o que a gente começou falando aqui. Pastores com medo dos membros estudarem e entenderem realmente o que é a Bíblia. Mas isso é algo assim que a gente pode até externar, não só na igreja. Países.
não investe em educação porque não quer um povo inteligente. É isso mesmo. Verdade. Não quer um povo que saiba seus direitos, seus deveres como cidadão, né? Então, na igreja não é diferente. Infelizmente existem, né? Infelizmente existem pastores que de fato não querem e não incentivam seus membros a estudar teologia, e na maioria das vezes porque ele está colocando em prática uma teologia que não é bíblica, né? E tem um ponto importantíssimo. Nós vivemos a era da informação, é uma contemporaneidade muito conectada. Nossos filhos já nasceram digitais, diferente que nós que tivemos uma transição. E com tanta informação, você vai ser confrontado. Demais. Não adianta você dar uma palavra rasa para um tema que exige, no minimamente, uma interpretação correta do texto, uma boa exegese. Você não pode dar uma palavra rasa para um cara que conhece. Verdade. Você vai passar vergonha. É a realidade. Poxa, muito bom. Pessoal, Estamos só no primeiro tema aqui, nem falamos dos patrocinadores. essa aqui foi só uma introdução. Introdução. Vamos dar uma pausa para falar dos patrocinadores? Bora lá. A gente vai falar aqui primeiro da Agência Verbo, pessoal. Você que acompanha o Querigma já sabe que a gente indica demais. A Agência Verbo tem feito um trabalho de excelência, né, para nós e para os outros clientes deles. E a gente indica para vocês, Agência Verbo, se você precisa criação de conteúdo digital, qualquer coisa aí na área digital, administração de redes sociais, tráfego pago, outros serviços de publicidade e marketing para o seu projeto, para sua igreja, para a sua empresa, para o seu pessoal, para o seu marketing pessoal, não importa, a Agência Verbo faz isso para você. Visita a página deles, eu tenho certeza que vocês vão se surpreender lá já com a página do Instagram, Agência Verbo no Instagram, e vou deixar também um telefone para vocês entrarem em contato. Esse telefone é o WhatsApp também, tá? Então é o DDD 15 98807 4898. A gente agradece demais, estamos muito felizes aí com a parceria da Agência Verbo, que também está propagando o reino de Deus aí através da internet. Deus abençoe. Renova Kids, Colégio Renova, as melhores escolas de Carapicuíba e região. Escola confessional, escola cristã. Trabalhamos com Mackenzie. Agora nós temos o ensino fundamental 2. Então, se você tem um filho de 0 anos até 10, 11 anos, nós temos lugar para o seu filho. Que é uma educação de qualidade, uma escola que vai falar sobre família tradicional, sobre o ideal de Deus, o plano de Deus para a vida do seu filho e da sua família. Essa é a escola. Se você se preocupa realmente com seu filho, essa é a escola. Entre em contato no WhatsApp, no Instagram, você vai ser super bem atendido. E se falar que escutou a Renova Kids aqui, o Colégio Renova no Querigma, ganha um descontinho, tá bom? Muito bom. E a The Make? A The Make, cara, hoje eu vou mudar um pouco. Vou falar sem eu ler o texto, porque a gente tá falando aqui sobre um assunto que é teologia, né? Que tem que entender do assunto para pregar. E para você ter sucesso, você precisa buscar os melhores, né? Pessoas que já chegaram no sucesso, pessoas que podem te ajudar a chegar no sucesso, e a The Make faz isso. A The Make, se você tem uma empresa que você vê um potencial enorme, mas não sabe como chegar, contate a The Make. Se a sua empresa já está lá, mas você quer ter uma continuidade, um sucesso prolongado, vá na The Make, sabe? A The Make é isso. Se você não está com ideias criativas, busque na The Make as suas respostas. Ela tem nos ajudado com isso, vai ajudar você também. E aqui você pode encontrar o Instagram. Lá você vai ver muitas dicas legais já no Instagram deles. Tem um e-mail também para vocês contatar. Então vai na The Make, fala com o Rodrigo, com o pessoal lá, você vai ser muito bem atendido. Muito bom, um abraço The Make 7. Estamos bem aí de patrocinadores. Só espera. Pessoal, vamos lá, vamos continuar nosso bate-papo. Eu queria saber de vocês quais foram as principais respostas que vocês encontraram ao fazer teologia. Porque eu não sei vocês, assim, mas a gente, quando cristão, né, a gente se converte ou começa a entender melhor, a gente começa a ter várias questões, né? Mas por quê? Como é que vai ser o fim do mundo, né? Como é que vai ser a volta de Jesus? Como é que eu tenho que... Qual a maneira certa de orar? Sei lá, coisas mais básicas até as mais avançadas, assim.
E o que mais chamou a atenção de vocês de descoberta, assim, respostas que vocês encontraram quando foram para teologia ou começaram a estudar a Bíblia mais profundamente? Tá, eu teve um episódio no seminário, e tem a ver um pouco com a experiência, mas o divisor de águas para mim, e eu vou encaixar na pergunta do Ronaldo, foi numa aula sobre sistemática e também numa aula sobre a maneira correta de interpretar a Bíblia, né? Nós temos hoje duas maneiras, a maneira alegórica e a maneira histórico-gramatical. E ali abriu os olhos para mim a maneira correta de entender o texto. Então eu tinha uma leitura muito rasa. Não estou falando que, né, Deus não vai falar aquilo que salta aos olhos, Deus né, sempre vai falar pra gente, mas a maneira correta de interpretar a Bíblia. Então aquilo me chamou a atenção, eu passei a ler e a estudar realmente o que o texto diz, o que a palavra de Deus está falando comigo ali, e aquilo para mim foi algo realmente que me marcou, certo? Então, tipo assim, aí quando você lê lá, por exemplo, você falou de alegórica e histórico-gramatical. Então, quando você lê que Deus mandou Noé construir a arca, aí ali chamou os animais entraram, chamou o casal. Muita gente começa a ler essas histórias, esse tipo de história, e começa a falar assim, sei não. Eu acho que aqui a Bíblia não quer contar uma história real, ela só quer passar uma mensagem. Exato. Aí a pessoa entende isso, né? E aí você falou que tem os perigos de você entender de uma forma ou de outra, né? Então, vamos lá, qual que é o perigo, assim, de você entender alegoricamente ou literalmente, assim? Eu acho que o principal perigo é uma interpretação errada do texto. Então, à medida que você coloca elementos que o texto não diz, você começa a ir por um caminho que muitas vezes é o seu coração que está indo. Na verdade, é a sua emoção, né? Por exemplo, e um outro ponto importante é nós não deixarmos a centralidade do texto. Aquela passagem de Davi e Golias, a centralidade do texto é a confiança de Davi em Deus a todo momento. Davi fala, né? Tu vens contra mim com espada, com arca, com lança. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É a confiança de Davi. E aí a gente começa a colocar elementos nesse alegorismo, aí fala do gigante, que o gigante fala das pedrinhas, coloca nome para as pedrinhas. Só que o texto... E aí, já ouvi umas 3 diferentes, exato, os nomes de pedras. Mas qual que é a centralidade do texto? E aí eu fico feliz porque Deus ele vai dar uma resposta clara e saciar através da suficiência e autoridade da Bíblia. A confiança de Deus em Davi. Exato, é isso. Simples assim. Boa. Então a gente não precisa colocar elementos. A Bíblia ela é suficiente, ela é autoridade. Boa. Show de bola isso. É muito bom. E isso você aprendeu no seminário. Isso eu aprendi no seminário. Tá vendo? Foi o divisor de águas. Eu já tinha 2 anos de seminário. Foi na aula do pastor Bruno Palópoli. Vou dar um abraço para ele, um grande amigo. E aí estava eu, Ronaldo, Bruno e a Cecília, e se eu não me engano o Osmar. Tava. Então a aula era... A turma era muito pequena, o Felipe ainda não estava. E ali para mim... Eu fiquei... Acho que eu fui dormir 2 horas da manhã. Meu Deus. Processando tudo aquilo, né? É isso mesmo. A hermenêutica traz também, né? Muito essa visão. Eu também... Foi hermenêutica. Hoje foi aula de hermenêutica. Isso. Na hermenêutica, a gente... a gente comentava muito, foi um divisor de águas, porque até então a gente tinha ouvido muita coisa da história da igreja, história da história de Israel, mas assim, quando a gente foi pro texto para começar a preparar nossas ministrações, e eu lembro que o Bruno fez um exercício com a gente, pega a perícope, né, que é aquele trecho que vai falar de uma história, e acha ali o ponto principal, que é o ponto-chave. E você vai trabalhar em cima disso. Olha alguns textos para trás, depois alguns textos para frente, e vê se aquilo faz sentido. Cara, isso abriu a minha mente. Porque assim, por mais que você tenha uma ideia, eu tenho muito ministrações que vêm no banheiro, sabe? Tô tomando banho e Deus começa a falar comigo ali. Aí eu falo, será que tem sentido? E eu faço esse exercício que o Bruno me ensinou. Pega a perícope daquele texto. Olha o que tá falando. Tá falando realmente o que você sentiu? Porque o coração do homem é enganoso. Então, muitas vezes, o que o Bruno falou às vezes você quer ir por um caminho que tá no seu coração. Exato. Mas é o caminho que a Bíblia fala. E aí o seminário nos ajuda a peneirar
o nosso coração. Poxa, faz sentido. Então, realmente é o Espírito Santo me trazendo para esse texto. E aí, detalhe, quando eu falo em autoridade da Bíblia e suficiência da Bíblia, e é um ponto importante de que o Ronaldo, o Bruno, o Felipe e eu, nós não somos inspirados. Quem é inspirado é a palavra, nós somos iluminados. É verdade, boa. E aí muda todo o sentido também. Então eu preciso entender o texto na visão do autor e não na minha visão, não no meu coração. O que a Bíblia fala para o meu coração é a visão do autor. Sensacional. Muito bom, muito bom. Muito boa colocação. E aí, Felipão? Vamos lá. Eu encontrei das duas principais respostas que eu encontrei na Bíblia foi paz e esperança. Principalmente em dois assuntos, que é salvação e escatologia, que é o fim dos tempos, né? Eu cresci numa realidade em que eu tinha medo do fim dos tempos. Eu não sei vocês, mas ali nos anos 90, 2000 ali, a pregação sobre escatologia ficou muito dura. Colocava medo. Eu lembro até hoje que teve um congresso de adolescentes, cara. Eu fui numa igreja, né? Na Assembleia a gente faz cooperações quando tem quando tem congressos. Então as igrejas se unem pra ir na igrejinha lá, sabe? Eu acho isso muito legal. Sim. Então a gente ia pra esse congresso. E foi uma pregação pesada, falando do fim dos tempos, sabe? E aí eu, como adolescente, meus amigos, a gente tava até com medo de sair na porta de fora da igreja, cara. De tanto medo que a gente ficou. Então a gente teve uma compreensão muito errada do fim dos tempos. Uma visão de medo. E de salvação também, porque ficava naquele impasse, né? Hoje eu respondi o meu pai, então o senhor apagou meu nome do livro da vida. Puf. Se Jesus voltar hoje me pegar desse jeito, eu não vou. Eu não vou. Eu não subo. Então, através até antes de entrar na teologia, eu sempre tive muito anseio. Então, eu já tinha feito alguns cursos de introdução à teologia, né? Um curso do Nicodemos que eu fiz que eu achei muito, muito rico, muito edificante, de introdução à teologia. Então, sempre fui um cara muito interessado, a partir do momento que eu entendi o nosso chamado, né? Então, a partir do momento que eu comecei a buscar, estudar e tal, fui encontrando paz. Aquilo que me trazia medo agora me traz paz, e aquilo que me trazia desespero me trouxe esperança, entendeu? Porque eu tive uma compreensão diferente das coisas. Eu entendi que no fim dos tempos, o fim dos tempos, na verdade, ele nos traz esperança e não medo, né? Sim. E a salvação, quando o assunto é salvação, quando a gente entende a salvação, a obra de Cristo naquela cruz, isso nos traz paz e não insegurança. Então, na teologia e na Bíblia, foram essas duas as principais respostas que eu encontrei: paz e esperança. Caramba, muito bom, hein? Acho que se eu não fosse seminarista, eu entraria no seminário depois. Não, porque assim, eu também tive algumas respostas, mas eu acho que principalmente interpretação, eu acho, que me fez assim, a maneira que eu interpreto hoje é diferente de antes. Antes o Bruno falou isso. Antes era uma leitura e, tipo, sei lá, eu não filtrava muitas coisas. Era uma leitura rasa e é isso aqui, pronto. Agora não, agora eu consigo ler, me colocar no lugar do autor que escreveu, me colocar no tempo que foi escrito, no contexto histórico, consigo me colocar até geograficamente, lembro das aulas do Altair. E aí eu fico... Não, agora isso aqui tem um entendimento melhor. Agora tá mais completo, sabe? Eu consigo ler e entender muito mais o sentido daquele acontecimento do que de antes do seminário. Acho que isso foi uma chave que virou na minha vida, assim. Pregação mudou, a minha leitura, né, pessoal mudou, tudo mudou depois O nosso disso. estilo de vida muda, né? Muda. Você, Brunão, teve? Cara, eu queria entrar já. Vocês falaram sobre algumas respostas, né? Eu tive várias e eu falava, como eu sou pequeno, cara. Olha isso que tem na Bíblia. Eu me sentia muito pequeno. Acho que a maior resposta que eu tive do seminário foi me sentir pequeno e ver como Deus é grande. Por quê? Você vê em textos conhecidos, por exemplo, um salmo que fala sobre o pastor. Beleza. Todo mundo já sabe sobre isso. Então você vê Deus ali, é fácil. Agora, onde você não está vendo Deus e a teologia te mostra um texto que você discorre, que você fala, mas o que o pastor vai tirar disso? E aí o pastor fala, vamos lá para
os patriarcas. E aí você olha a similaridade do texto, da onde ele tirou, e você fala, meu Deus. Ah, você quer ver Jesus no Antigo Testamento? Então vamos ver. E aí ele vai lá, e isso me mexia, eu falava, como Deus é grande, como o plano dele, sabe, já estava todo traçado. O plano de Deus já estava todo traçado, desde do começo, e vai estar até o final da humanidade, sempre traçado. Isso que me marcou muito. E eu já queria trazer pro ramo da experiência mesmo, do que vocês podem contar de experiência, e eu já vou contar uma minha. Eu sempre gostei muito de geografia, né? Mas assim, não que eu era muito bom em geografia, eu gostava de ouvir as histórias, brincar de mapa, sabe? Acertar no mapa mundi sem nome onde que era o país. Eu brincava muito disso com meus amigos, saber as bandeiras dos países. E quando a gente teve aula de geografia de Israel com o pastor Altair, o que me chamou a atenção foi a simplicidade que aquele homem falava sobre algo que era tão precioso, cara. Ele sabia as montanhas que tinha em Israel, ele sabia as pedras que tinha, a areia, a textura da areia, ele sabia, sabe, a profundidade do mar, do rio, o vento, porque, lógico, ele já foi para lá muitas vezes, mas ele era apaixonado por estudar a palavra de Deus. E quando ele trouxe aquele mapa em alto relevo, para mim aquela experiência foi a mais marcante, porque o meu sonho, e eu vou conseguir isso em breve ir para Israel, mas sempre foi ir para Israel. E quando ele trouxe aquele mapa em alto relevo do país todo de Israel, eu me senti lá, cara. Eu levei aqui, eu falei, pastor, eu posso levar pra casa? E eu ficava lá passando a mão, vendo assim, nossa, aqui foi aonde o povo ficou passando. Eu não entendia o trajeto que o povo ficou rodando lá e não chegava na Terra Prometida. Com esse mapa eu entendi, eu falei, nossa, então foi aqui que eles passaram, rodaram aqui, depois atravessaram o mar, subiram aqui, até hoje eu tenho o caminho na minha mente. Foi uma experiência marcante pra mim, sabe? Tanto que eu quero aquele mapa de volta. Muito legal. E pra vocês, tem alguma experiência que vocês falaram, nossa, isso me marcou, isso... Eu tive... Você tem, Ronaldo? Tu quer falar primeiro? Eu vou deixar vocês... Eu tenho, mas vou deixar vocês primeiro. Tá. Eu tive várias, e eu acho que principalmente, né, vocês acompanharam. Existe uma visão errada dessa questão de esfriar, de teologia, você só vai lá para aprender matéria pesada, e o seminário, ele literalmente, né, fala conosco. Nós somos ministrados no seminário. Sim. Essa é a realidade. Literalmente ministrados, e muitas vezes eu saía arrasado de casa, problemas no trabalho, problemas diversos, e lá eu encontrava, né, durante a aula, Deus usava a própria aula ali para acalmar o nosso coração. Para tratar, né? Para tratar. Então teve essas várias experiências que aconteceram nesses 5 anos, mas uma outra experiência que me marcou foi na aula do pastor André. Estávamos falando sobre igreja emergente, e sobre, dando todo esse contexto histórico, falamos a respeito de heresias e como a igreja brasileira chegou aqui, e foi uma palavra muito profunda, e ao mesmo tempo ele foi batendo, a palavra foi batendo no nosso coração. Deus foi usando a vida do pastor André na aula, foi batendo, e ele falou, e são vocês os responsáveis agora que vão sair daqui com esse objetivo e com essa responsabilidade da palavra, tá na mão de vocês. E aquilo me quebrou. Eu saí... Eu me lembro que despedi de vocês, a gente não falou nada, não tinha, né, o costume de trocar ideia ali. Tchau, Ronaldo, tchau, Bruninho. Falou, Felipe, valeu. Entrou no carro. Eu cheguei em casa e comecei a chorar. Pela importância da palavra, o zelo da palavra e tudo que, né, os pais da igreja, né, a gente construiu até aqui. E acho que a gente vai falar um pouco mais pra frente, né? Então aquilo foi uma aula que quebrou. Nossa, quebrou. Isso daí que você tá falando é muito real. Vou compartilhar a minha depois. Mas várias e várias vezes a gente saía da aula, mas a aula não saía. Aí você ia embora assim, sabe quando você fica espantado? Você fala, meu Deus, que aula foi essa? Aí você vai embora. Quantas vezes eu chorei no carro indo embora? Eu chorei um período, eu fui de carro, um período eu fui de ônibus. Chorava no ônibus. Aí eu falava, eu não acredito nessa aula. Aí eu ia, sabe, processando aquilo. Não dava nem, como você falou, não dava nem pra conversar no final. Porque a gente saía com aquilo tão vivo dentro da gente, assim, que tinha que processar, tinha que pensar.
E, cara, era demais. E eu ficava 15 minutos no carro. Então eu chegava, ficava com o carro ligado, no louvor e ficava ali. Falei, meu Deus. Cara, eu sou um verme. É verdade. Somos. Obrigado por tua graça. E ficava ali. Falei, meu Deus. É verdade, cara. Isso é sensacional. Depois eu subi. E aí, Felipe? Cara, também tive, né, nesses 2 anos, tô completando 2 anos aí de teologia e tive muitas experiências, né? Mas eu tenho um olhar, assim, muito sobre quem está ali fazendo comigo a teologia, né? Então, tem coisas que me marcam. Principalmente quando eu olho pro meu irmão que tá do meu lado, né? Porque um exemplo aqui que todo mundo conhece é a irmã Cássia. Cara, Cássia quando eu olho pra irmã Cássia, eu falo assim, eu preciso cada dia mais melhorar, eu preciso cada dia mais ser humilde, eu preciso cada dia mais buscar mais de Deus. Me marcou muito quando nós tivemos aquela aula com o Grilo que a gente teve a oportunidade de ministrar sobre o sermão textual, expositivo, né? E aí eu vi a irmã Cássia ali numa simplicidade, mas com uma sede de falar de Deus. Você vai conversar com a irmã Cássia, é uma mulher tão simples, sabe? Tão humilde, mas uma mulher tão sedenta. Verdade. E isso me gera um temor tão grande de falar, gente, olha isso. Eu olho o pastor Manuel, por exemplo, já é pastor na igreja há anos e anos na IPA. E decidiu vir se juntar a um monte de menino novo que tá começando na teologia. Eu vejo humildade, eu vejo o caráter das pessoas, né? O Osmar, ele é muito convicto em alguns assuntos, mas mesmo assim ele se colocou ele falou, pô, eu preciso aprender com eles. E aí ele se colocou ali na sala com a gente para aprender com a gente também. Foi até o final. E foi até o final. Então eu acho que quando eu olho pro lado ali e vejo as pessoas que estão fazendo, eu sei que eles têm histórias diferentes da minha, eu sei que cada um veio de um lugar, mas eu olho pra eles e aí isso traz uma experiência de incentivo pra mim, sabe? De falar, eu preciso continuar. Porque eu já quis parar. Devido à correria, ao cansaço, à rotina, que vai ficando cada vez mais pesada, em alguns momentos a gente quer parar. Mas aí a gente olha pro lado ali e a gente fala, eu preciso continuar. Porque esses irmãos, mesmo sendo pessoas tão simples, eu não tô falando na vida deles, mas que você olha pra pessoa e você vê a simplicidade em pessoa, sabe? Pessoa humilde, uma pessoa que não tem ego, sabe? Uma pessoa simples mesmo, que você vê que são pessoas que estão ali apenas pra aprender mais de Deus mesmo, sabe? Às vezes pessoas que nem querem ser pastores, nem querem ser líderes, mas estão sedentos da palavra de Deus. Vou aproveitar essa sua colocação e incentivar, e eu creio que Deus honra essa sua jornada, a nossa jornada, quando você se dispõe mesmo a aprender a palavra dele. Porque é muito difícil. O pastor Altair, quando é uma história que a irmã Ruth sempre conta, ele conta também, quando ele praticamente não tinha formação nenhuma, então ele veio do interior de São Paulo, né? Hoje é professor, deu aula no Mackenzie, e Deus honrou ele literalmente, mas quando ele queria aprender geografia, ele procurou um pastor com esse desejo de aprender geografia. O pastor não deu atenção, ele não queria aprender geografia de Israel, você me ensina. Praticamente esnobou, chegou em casa muito triste. Deus usou uma irmã, um vaso, né, para falar com ele que ele não só iria aprender, como ele iria muitas vezes para Israel. Durante essa caminhada, né, do pastoreio dele, ele foi mais de 15 vezes para Israel. Deus preparou tudo, e ele é um mestre, e com a simplicidade absurda. Então Deus, ele honra a partir do momento que você quer estudar. Se você não tem condições, eu acho que Deus prepara. Hoje a teologia, ela tem é fácil, né? Não é, digamos assim, é fácil, digamos assim, não é mais aquele negócio integral, período integral, né? E aquela coisa absurda, sabe? De valor. Muitos anos atrás. Dá pra você começar. Sim. E durante a caminhada você vai indo, que Deus vai te honrar. Não, com certeza. Essa experiência de sala de aula que vocês expuseram aqui, fica me vindo várias lembranças também. O Osmar,
Quando ele ficava naqueles raciocínios dele, né? Aqui, puxando aqui sozinho, eu falei, o que o Osmar tá fazendo? Mas ele me trazia pra aula com isso, sabe? Porque às vezes eu tava desligado, olhando lá pro professor, né? lá, ele falando, e o Osmar tava aqui fazendo cálculo, eu falei, onde que o Osmar literalmente tá? ele ficava assim, né? Ele ficava assim. Eu falava, não, peraí, o Osmar tá vendo algo que eu não tô vendo, vou prestar mais atenção. E esses negócios vão trazendo a gente pra aula, esse convívio, assim, né? Às vezes o Ronaldo falava alguma coisa, aí eu falava, mandava uma mensagem pra ele no WhatsApp, Ronaldo, você tá certo. Eu não sei como falar isso teologicamente, mas você tá certo. Continua. E gerava vários debates, né? Era Claro. legal, às vezes com os professores mesmo. Algum aluno levantava a mão, mas professor, isso daí não tá certo. Aí começava, bom, era legal demais, era gostoso demais. Muito bom. E aquela frase do Osmar, né? Onde é que você quer chegar com isso? Isso aí a gente nunca vai esquecer. Mas pra passar essa parte, eu vou contar rapidamente uma experiência minha. Vou contar duas, mas bem rápido. Uma é que eu achava que eu só ia entrar no seminário e aprender teologia. Então, só sobre Bíblia, só sobre... Mas, na verdade, o nosso olhar para o mundo é ampliado de um jeito, né? Eu me lembro das aulas do pastor André, e quando eu comecei a entender as características da sociedade pré-moderna, moderna e pós-moderna, aquilo me abriu a mente de um jeito, assim, que eu falei, é isso aqui, essa era uma resposta que eu procurava, que eu tô encontrando, né, e ampliou meu olhar pro mundo, assim, então, poxa, isso mudou demais minha visão, uma experiência muito boa, e ele deu isso em mais de uma matéria, ele deu em aconselhamento cristão, ele falou sobre isso, ética cristã, filosofia, todas essas matérias ele incluiu esse conceito, e me fez entender demais, assim, e uma segunda... Foi depois das aulas de hermenêutica que a gente aprendeu a fazer um esboço de pregação. A minha primeira pregação depois do esboço feito, assim, foi outra coisa. Foi impressionante a mudança, assim. Eu tinha meu esbocinho lá, né? Só que era lá o rabiscadinho. Depois que eu aprendi a fazer um esboço melhor, poxa, sabe, eu senti que mudou. Eu Dá falei, uma segurança, né? Dá uma segurança. Falei, caraca, isso aqui, né, me fez eu me preparar melhor pra pregar. E assim, tem tantas pra contar, né? Mas eu vou ficar só nessas aqui, porque, né, se vocês contaram de vocês, eu contei as minhas, e somando tudo, né? São anos de boas coisas, né? Que a gente passou no seminário. E eu queria também perguntar pra vocês, não posso deixar passar isso. A gente tá completando agora, no último mês de outubro, a gente completou 507 anos da Reforma Protestante. E isso é importante para nós protestantes, cristãos evangélicos, né? Principalmente teólogos. Então a gente tem aí, né, os expoentes, tem Lutero, tem Zwinglio, tem Calvino. E eu queria saber de vocês, né? Por que a reforma foi importante para a Igreja de Cristo no modo geral, né? O que a gente pode destacar da reforma? Eu creio que a reforma ela foi um grande divisor de águas. O fruto da reforma nós vemos um crescimento grande na Europa. Nós vemos hoje frutos da reforma na própria educação. No sentido de que naquela época poucos tinham acesso ao estudo e a reforma ela abriu, então alguns reformadores eles incentivavam realmente ao estudo. A Europa colheu grandes frutos de prosperidade vindo da reforma. Mas quando a gente fala do campo teológico, tem vários fatores também, então eu quero destacar dois principais, que é a questão da salvação, talvez o principal ponto de Lutero, e que mexeu muito comigo no seminário também, né, que o justo viverá pela fé, a salvação é através da fé em Cristo Jesus. E ponto. Não adianta a gente pode dar cambalhota no culto, rodar, dar pirueta, dar o seu máximo, mas a salvação é através da fé em Cristo Jesus, e isso basta. E era o desafio de Lutero. Lutero encontrou resposta, e o que incomodava também, algo que é o segundo ponto, é a questão da autoridade. Então hoje a gente não precisa de mais nada além da Bíblia com autoridade única para ter uma vida plena com Cristo. Então não preciso de nenhum subterfúgio realmente, né? Então é a salvação e a autoridade, e isso basta. Então a reforma ela trouxe várias outras coisas, mas principalmente acho que a questão da autoridade da Bíblia. A Bíblia como autoridade, e hoje a gente colhe frutos da reforma, e a gente não pode esquecer disso, né? Do que eles plantaram, do que eles viveram para
a gente não pode deixar jamais morrer, né? Verdade. Muito bom. Acho que o Bruno resumiu muito bem, né? Mas o principal ponto que eu pego aqui, além de entendermos sobre a grande briga que vinha acontecendo naqueles tempos, né? Que a igreja, até então, o Papa, ele era autoridade, né? Ele era como se fosse a voz de Deus ali mesmo na igreja. E algumas pessoas antes de Lutero também já tentaram fazer uma reforma, né? Sim. Nós vamos ver lá, acho que é John Hus, né? E aí tem até uma célebre frase dele muito bonita, que quando ele é condenado para morrer e ele vai ser morto, queimado vivo numa fogueira, ele diz aquela frase, né? Até eu anotei aqui, ele fala assim: eles podem calar esse ganso, porque John Hus é ganso, né? Aí ele fala: eles podem até calar esse ganso, mas daqui um tempo vai levantar o cisne cujo canto ninguém vai poder calar. E aí alguns estudiosos dizem que era uma profecia remetendo a Lutero, né? A gente vai ver ali que a própria igreja calava esses homens que tentavam se levantar, né? Porque esses homens, eles, pela misericórdia de Deus, eles tinham acesso e entendimento sobre a palavra. Então, quando eles tentavam falar, olha, não é bem assim, a questão da autoridade, da salvação, a gente vai ver ali que tava um negócio escandaloso, que era a época da Renascença, né? Então era a época da arte, da cultura, Do pensar. exato. E aí eles queriam fazer aquela reforma lá na como que é o nome? Da Basílica. Da Basílica de São Pedro. Então eles queriam fazer uma reforma. E aí qual que é o caminho mais fácil para você fazer uma reforma? Coletar impostos, dinheiro. E aí surge um marqueteiro, né? Ele vem e ele começa a induzir as pessoas a famosa indulgência, né? Ou seja, você vai pagar um pouco e você vai ter um pecado perdoado. E dependendo do valor, eles chegavam ao ponto de falar que... Tem uma frase também muito, muito legal, que é... Como que é o nome dele? É John... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tetzel. Tetzel, né? Tetzel, né? Ele falava que a partir do momento que uma moeda que você depositar no altar aqui no gasofilácio, a partir do momento que a moeda ela cai e ela faz o barulhinho, uma alma pula do purgatório, sabe? Então chegou num negócio ridículo, né? Demais. E aí eu acredito que não só esses reformadores, mas algumas outras pessoas se incomodavam já com o que estava acontecendo, com o escândalo que estava acontecendo ali. Então, pela misericórdia de Deus, se levanta um homem que tinha se tornado, ele era monge, e ele tinha sido chamado para lecionar em uma faculdade de teologia. E ele lê Romanos. E aí ele vê lá que o justo viverá pela fé. E a partir desse momento é como se caísse uma escama, assim como acontece com a gente, dia após dia, quando a gente tá trazendo a importância da palavra, é como se caísse a cada dia uma escama dos nossos olhos para entendimento sobre algumas coisas na Bíblia, né? A Bíblia, ela não é atualizada, né? Mas o nosso entendimento, sim, a gente tem uma iluminação sobre o entendimento da palavra. E aquele homem, ele vai, ele faz ele prega as 95 teses contra as indulgências, e a igreja tenta calar esse homem, né? Manda uma carta pra ele falando, olha, vem aqui se retratar. Ele pega aquela carta e ele queima. Ele Corajoso, né? Corajoso. E aí ele não tá mexendo mais só com o Papa, agora ele tá mexendo com o Império, né? Sistema. E aí, exato. E aí um homem esconde Lutero no castelo, e é onde Lutero começa a desenvolver ali seus escritos, né? Ele começa a desenvolver a tradução da Bíblia, ele começa a se dedicar a isso. Então, eu vejo muito a mão de Deus. Acima de tudo, eu vejo muito Deus no controle de todas as coisas nessa história, né? A reforma, ela não pode parar lá. A reforma, ela tem que ser vista como algo diário nas nossas vidas. Homens de Deus, eles morreram. Homens de Deus, eles foram torturados, eles foram mártires, porque eles queriam que nós tivéssemos acesso à Bíblia. E aí hoje a gente pega a Bíblia e põe debaixo do braço e ali fica, né? Então a gente não valoriza o acesso que nós temos hoje da palavra de Deus, das escrituras sagradas. E aí surge os 5 solas ali, né? Somente a fé, somente a graça, somente as escrituras.
somente Cristo e somente a Deus toda a glória, né? E aí a nossa teologia hoje é totalmente embasada nesses 5 solas, que são os fundamentos, né, da nossa fé. E glória a Deus pela vida desses homens, e que nós tenhamos principalmente um entendimento de que a reforma não é sobre só o que aconteceu lá no passado. A reforma é diariamente. A igreja, ela precisa constantemente abrir mão de alguns costumes. A igreja, ela precisa adotar novas estratégias. Isso é uma reforma que vai acontecendo, sabe? Isso são coisas que vão acontecendo nos dias de hoje. Então, o pilar principal é que, mesmo em meio a todo aquele caos, Deus, ele não perdeu o controle de nada ali na situação. Tudo estava no controle das mãos de Deus. Sensacional, cara. Vocês fizeram um belo resumo aí, hein, cara. Ó, se você não quer fazer teologia depois de hoje, eu não sei mais o que a gente vai ter que fazer, não, hein? Eu vejo muito essa questão da reforma como o amor de Deus o amor de Deus demonstrado através de Lutero, né? Eu ainda tenho algo pra vocês e eu vou abrir os olhos de vocês mais uma vez. E Deus abrindo os nossos olhos e mostrando... Historiadores e teólogos chamam de providência, né? A providência. É a providência de Deus. E assim, pra nós, protestantes, né? A gente até comemora esse dia, porque foi mesmo um divisor de águas, como o Bruno falou. Ali... Vamos dizer assim, ali a igreja voltou para as escrituras, né, e colocou as escrituras no lugar dela, que é o ponto alto da revelação de Deus a nós, né? São as escrituras. Mas outros já têm um olhar totalmente diferente. O católico, a gente tem um vídeo, né, Bruno, que a gente soltou no Instagram um tempo atrás, e esse vídeo até hoje gera repercussão, que é de um pastor lendo a Bíblia, ele erra a leitura, ele erra um acento lá e faz uma besteira. E nos comentários, cara, é impressionante. As pessoas, principalmente os católicos, eles vêm lá, né? E falam assim: obrigado, Lutero, né? Isso é culpa de Lutero, né? Começou com Lutero, cada um interpreta do seu jeito. E na realidade, não é. Isso é muito equivocado. O que Lutero fez foi trazer de volta, né? A igreja sempre deveria ter sido baseada nas escrituras, mas chegou um tempo que estava muito distante. Cada um fazia aquilo que estava na sua mente, né? O poder da igreja estava desvirtuando todas as coisas, né? E um ponto importante, Juninho, o comportamento moral também. A gente pode trazer para os dias de hoje, fazer uma reflexão nas nossas vidas e como que está a igreja. Mas o comportamento, não só a questão da indulgência, do abuso financeiro, que nós vemos nos dias de hoje em algumas igrejas neopentecostais, mas a corrupção moral. Então, não viviam de fato o que pregam. Muitos párocos, eles tinham as concubinas que não podiam, então tinha uma vida ali paralela, então era uma decadência moral também. Sim. Verdade. Então quando você olha, você fala, olha quão distante estamos das escrituras, e muitos vinham percebendo isso e não conseguiram, né? Parece que Deus escolheu o tempo certo, né? Não, quando chegar 1500 e pouquinho ali com o Lutero, vai acontecer o que muitos já tentaram, né? Então, creio muito na providência de Deus, creio muito Lutero como expoente, mas muitos outros trabalharam, muitos outros perderam cabeça, né? Sim. Por causa disso. Então, assim, pensando na reforma, hoje, o quanto ela foi importante. Se a gente hoje tem esse entendimento de que a Bíblia, ela é autossuficiente, ela é a palavra revelada, né, a nossa fé se baseia nisso, né? Então, é graças a esse acontecimento. Exato. E também tomar cuidado para não colocar, por exemplo, eu vejo pessoas que idolatram Lutero, por exemplo, sabe? Calvino, que foi também um grande reformador. Mas se você pega a vida desses homens, você vai ver que eles falharam assim como todo homem falha. Entendeu? Seres humanos. Algum desses reformadores consentiram na morte de outros irmãos que se levantaram com uma teologia diferente da deles. Sim. Entendeu? E ninguém louva isso, né? Exato. Isso é condenável, né? Então, que a centralidade se volte sempre para Deus, e esses homens como um instrumento que, mesmo sendo imperfeito, um Deus perfeito decide usar esse instrumento, sabe? Então, manter sempre... Eu vejo a galera, assim como o Ronaldo falou, eu vi muitas pessoas compartilhando, né, da reforma protestante, e às vezes é a galera que você vê que, na maioria das vezes, não entende nem o que tá compartilhando, tá indo com a grande massa. Entendeu? Viu que os cristãos em geral estão compartilhando. Eu sou desse bonde também. Vai, coloca lá, né? A galera, não, ele falou, eu também sou, então, nem sabe a história. E aí, solta lá, compartilha,
E aí colocam essas pessoas num pedestal, uma certa idolatria. Mas não, é a centralidade em Deus. Foram instrumentos, né? Mas a centralidade mantida sempre em Deus. Acho que esse é o mais importante, né? Sem dúvida. Muito bom. E a gente tá chegando no final, né? Mas eu quero fazer essa última pergunta, porque a gente tá falando de reforma e vocês até falaram um pouquinho sobre olhar como está hoje, né? E às vezes até necessitar de uma reforma também. Vocês acham que hoje a gente está nesse ponto de precisar de uma reforma, uma nova reforma? Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que ser maduro para poder falar esse tema. É um tema muito complexo, mas recentemente a gente fez um exercício aqui, né, no outro podcast, sobre o cisma com o neopentecostalismo, mas eu vou englobar várias denominações e igrejas. Né, igual o Felipe falou, a gente nunca pode deixar o que foi construído no passado como base mesmo, a autoridade da Bíblia, a inerrância, a insuficiência, que foi construída de forma árdua. E aí, nesse sentido... me machuca, né? Às vezes eu brinco com vocês, né? Mando um vídeo ou outro, me machuca quando alguns pregadores nem leem a palavra. Ou não leem a palavra, ou simplesmente colocam uma teologia humanista. Tá vendo aquela parede? Ela é diferente. Celular. Ela tem uma embalagem própria, mas nem sequer... Tá falando de alguém aí que eu tô, né? Mas nem sequer... alguém na minha cabeça aqui. Já dá para imaginar, e não culpo, mas nem sequer citam o texto. Nem sequer falam da palavra que é fonte de inspiração. Esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que foi também benefício da reforma, a questão, né, dos estados, mas dos estados apartados da igreja, até que ponto também a gente está colocando política junto com a igreja de uma maneira que a gente já as nações, né, protestantes conquistaram de ter um país democrático próprio. A gente ainda tende a colocar igreja junto com política, mas numa mistureba, não que você tenha um posicionamento. A gente já viu muitas vezes que já deu errado. Que já deu errado, conhecendo a história da igreja, por isso que você precisa fazer um seminário, sim, para conhecer por onde que essas coisas se debandaram. Exato. Elementos que a gente coloca no culto, que os pré-reformadores e reformadores também lutaram ali, principalmente para... A Bíblia é suficiente, a gente não precisa inventar nada mais além disso, não como instrumento de evangelismo, estou falando disso. Então eu acho que a gente precisa, tá? A questão da indulgência nem se fala, né? Será que a gente não vive também? Será não? Principalmente em algumas igrejas, a questão do dízimo, de oferta, uma teologia muito voltada à prosperidade e à palavra nada. Boa. Né, que é um dos pontos principais da reforma. Então isso me machuca como cristão, como evangélico, porque para quem está de fora, coloca tudo no mesmo bojo. Não é. Existem ali pessoas, igrejas, líderes diferentes. Então, quanto mais você se aproxima mais da palavra de Deus, Deus vai se conectar com você e as coisas começam a melhorar. Se a gente... Então, voltando à pergunta, eu acho que a gente precisa sim de uma... E aí cabe a nós, sabe? Com sabedoria, com teólogos, seminaristas, cristãos, de aprender da palavra de Deus e rejeitar o que não é da palavra de Deus. Verdade. Então você diz assim, né? Só pra gente completar. Existem pontos, características na igreja de hoje que se assemelham com a igreja que foi reformada lá atrás, né? Ou seja, a gente precisa olhar para isso e consertar enquanto há tempo, né? Exato. Porque já aprendemos com a história. Já aprendemos com a história. Muito bom. Algo a acrescentar, Felipe? Assim como nas outras vezes que fizemos podcast juntos, eu tenho um ponto diferente em relação a isso. Eu não acredito que precisamos de uma reforma, tá? Por quê? Porque hoje nós temos uma liberdade religiosa que eles não tinham naquela época. Então, ali foi realmente uma reforma. Eles lutaram muito para conquistar o direito de ter uma outra religião, né? Que seriam esses protestantes aí. Então, eu acredito que não uma reforma, mas hoje nós temos liberdade como homens de Deus de procurar
uma igreja que seja fiel às escrituras, sabe? Existem igrejas que hoje praticam aquilo que era praticado há anos e anos atrás, há séculos atrás, existem sim, mas nós não somos mais obrigados a ir nessas igrejas. E por mais que isso escandalize muita gente, não vai deixar de existir. Uma nova reforma não vai fazer essas igrejas não existirem mais, a não ser que a gente venha com algum tipo de banimento, e isso não aconteceria hoje, entendeu? Então eu não acredito que nós estejamos carentes de uma nova reforma, mas sim de um despertar, no sentido de olhar para essas igrejas e falar, não é isso que eu quero para mim, não é isso que eu quero para minha família, para minha geração, para quem está ao meu redor. Então procurar uma igreja mesmo, sabe? Existem sim, para a glória de Deus, existem igrejas sérias, existem igrejas que seguem as escrituras, e assim como aconteceu até na reforma, a igreja tinha as falhas dela, entendeu? Mesmo depois da reforma. Então hoje as igrejas também têm algumas falhas, mas é nós procurarmos seguir ou estar na igreja que seja a mais fiel possível da palavra de Deus. Então a reforma eu acredito que não precisa. O que precisa é que a gente desperte e viva essa reforma dentro de nós, sabe? Essa vontade de estar numa igreja séria, esse anseio de buscar mais pela palavra de Deus, essa vontade de viver em sociedade, amando nossos irmãos, sabe? Então, eu acredito que, na verdade, nós precisamos trazer à memória que um dia houve reforma, que um dia homens morreram para que nós tivéssemos acesso à Bíblia, e isso nos traz luz, nos traz esperança, nos traz a ver a soberania de Deus em tudo isso. Isso nos traz conforto, mesmo em meio ao mundo onde existem igrejas, algumas denominações que vivem ainda a questão das indulgências ou coisas que não vão de acordo com a palavra, mas nós não somos mais obrigados a estar vinculados a ela. Então eu acho que é sobre isso. Eu acho que, meio que traduzindo e tentando emendar as duas ideias aqui, eu, na minha visão, entendo que nós precisamos orar a Deus, né, fazer a nossa parte, para que se ergam líderes de excelência, para que sejam referências para a nossa nação. Porque, não só a nossa nação, mas para o mundo também, né? Porque foi através de homens fortes, pautados na palavra, cheios do Espírito Santo, que nós tivemos um direcionamento de Deus, né? Não é um profeta que tem acesso só a ele que vai... Exato. Mas assim, referências que nos façam olhar para eles e falarem assim, esse é um formato legal, as pessoas vão falhar, vão errar, mas sabe, líderes reais, assim, que hoje em dia tá muito difícil. Talvez eu fui um pouco sanguíneo na colocação pela defesa. Não. Mas não é a gente tem sede de justiça. Mas pra elucidar melhor, não é uma revolta. Sim. É uma reforma, e aí concordo com o Felipe. É nesse sentido mesmo por dentro. Acho que ficou bem entendido. Quem sou eu comparado a Lutero? Não, calma, gente. Então eu acho que todos vocês são reformados? Opa! Exatamente. Eu não gosto dessa apropriação, né? Os nossos irmãos calvinistas, que são irmãos, né? Vou dizer assim, não me colocando em outra posição. Mas já se colocando. Existe uma linha que se apropriou desse tema. Nós somos reformados. E, na verdade, todo cristão protestante é reformado. Então, eu não gosto dessa apropriação. Quem é pentecostal também é reformado. Quem é arminiano também é reformado. Então, somos todos reformados, né? Porque vivemos os frutos da reforma. Verdade. Pessoal, a gente está terminando. Eu quero uma resposta de vocês. Essa é uma marca do nosso podcast, tá? A gente quer ouvir vocês em uma frase bem sucinta mesmo, o que vocês puderem resumir. Pergunta manchete: se você pudesse resumir a Bíblia em uma frase, como você resumiria? Começa aqui com o Bruno. Comigo Felipe, primeiro? então? Vocês que sabem. Bom, eu resumiria a Bíblia, a esperança para esse mundo caído. Essa seria a frase que eu traria como resumo para a Bíblia, tá? É a esperança em meio ao caos, sabe? Em meio a um mundo completamente perdido. Porque foi a forma que Deus ele deixou para nós essas escrituras sagradas. Foi a forma que ele deixou fisicamente aqui na terra esse acesso para nós, né? Para
Em meio ao caos, em meio ao desespero, em meio ao desânimo, à angústia, Temos uma esperança. temos uma esperança. Amém. Amém. Bom demais. Quero fazer um plágio santo aqui, mas também que eu aprendi no seminário. Depois eu vou dar os créditos. É um plágio confessado, fica tranquilo. O pastor André Ferraz abençoe sua vida, viu? Um grande amigo, um pastor excelente, professor maravilhoso. De que você nunca deve tratar a Bíblia como um livro histórico ou de moralidade. A Bíblia não trata de moralidade, mas sim a Bíblia é um livro de resgate, né? De um Bruno caído, totalmente perdido, mas que ali está descrito realmente o plano de salvação, né? Como Redentor, Jesus Cristo, aquele que pagou o preço do pecado para tirar você dessa situação e para te dar a vida eterna. Então eu resumo nessa palavra aí, dando crédito ao pastor André Ferraz. Sensacional. Se você ganhar de melhor frase no final do ano, vai ter que dividir o prêmio com ele. Mas vai ter prêmio? Oh, que legal. Melhor frase vai ganhar um prêmio. Excelente. Bom, infelizmente, pessoal, a gente vai terminar por aqui. Queria continuar mais, né? Falar Nossa, mais. cara, É muito gostoso. Tava muito bom de Gente, obrigado pelo demais. convite. Né? Eu tenho certeza que esse evangelho, esse anúncio maravilhoso vai chegar Amém. no coração de alguém. A internet tem esse poder e que vocês continuem mesmo fazendo aquilo que Deus colocou no propósito. Porque eu vejo Amém. vocês com propósito. Propósito é diferente, né? De ter um objetivo, uma meta. Verdade. Propósito é algo dado por Deus. Então, Amém. Deus abençoe vocês e obrigado, tá? Obrigado, Felipe. Amém. E aí, Felipão, considerações? A gente encerrar? Só gratidão a Deus, gratidão a vocês. Amém. Como é bom falar, compartilhar, né, da palavra de Deus, falar que cada vez que eu sinto com vocês aqui, eu aprendo muitas coisas novas e apesar de tudo, de termos opiniões diferentes, nós temos o mesmo propósito, que é propagar esse evangelho. Querigma, né? Eu lembro até hoje da aula do Andrezão, quando ele falou sobre o querigma, né? Esse anúncio. Foi ali que Cara, nasceu a ideia. Exato. E glória a Deus demais pela vida de vocês aí. Sigam firmes aí Amém, nessa irmãozão. jornada, nisso que Deus colocou no coração de vocês. Às vezes a gente pensa, é tão difícil o início, não é? É meio duro, porque às vezes a gente olha e a gente não vê. Eu esperava muito mais. Mas às vezes tem uma pessoa que está exatamente precisando de uma das palavras que. Porque Verdade. Deus, ele esteve na nossa conversa aqui, ele está na nossa conversa, né? Amém. Então, às vezes tem alguém assistindo que está precisando desse incentivo, que está precisando ouvir um pouco da palavra de Deus. Por mais que seja um assunto mais voltado à teologia, compartilhamos experiências, compartilhamos as nossas falhas, compartilhamos a nossa parte humana em relação a tudo isso, né? Então eu tenho certeza que está alcançando a vida de pessoas, ainda que vocês não estejam vendo, tem pessoas sendo alcançadas. Amém. Tanto pelo Querigma, o ET Crente. Excelente trabalho que vocês estão fazendo. Glória a Deus pela vida de vocês aí. Amém. E tamo junto, gente. Obrigado pelo convite aí. Mano, obrigado pela presença de vocês. Vocês são demais, vocês são os parceiros que a gente gosta de trocar uma resenha. Se quiser falar de teologia também, os moleques desenrola. Então, obrigado mesmo. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E a gente vai ficando por aqui, né, Ronaldo? É isso. Segue as nossas redes sociais, o nosso Instagram, Querigma BR, o nosso podcast, Querigma Talk, o nosso Spotify, Querigma Talk. Até Spotify, vocês estão chiques Spotify, demais, hein? então lá, os Tem o episódios estão TikTok lá. ainda, o Ronaldo dançando assim, ó. Vai lá ver o Ronaldo dançando. Eu não consigo imaginar a cena do Ronaldo dançando. Mentira, Vai conferir lá. Procura lá, Querigma BR também, vocês vão achar. Tá bom? Deus abençoe, tamo junto. Obrigado aos patrocinadores. E em breve tem mais podcast aí top pra vocês. Deus abençoe, galera. Valeu, pessoal.